chamo, então, a doutora Elisa Fernandes, da FURG, para, já que estávamos vendo imagens do PCEM, assistir a uma palestra sobre gestão portuária, sustentabilidade ambiental e social. Bom dia a todos. É uma satisfação imensa estar aqui. Tenho que agradecer ao professor Moacir, que gentilmente convidou para que eu viesse falar um pouquinho, de uma visão acadêmico-científica da gestão portuária no Brasil. E foi com muita satisfação que eu ouvi da Janice ontem, oficialmente, que os portos e hidrovias vão ser uma das linhas de atuação do nosso Instituto Nacional de Pesquisas Oceanográficas. Então, eu tenho certeza que isso vai impulsionar muito a pesquisa nas zonas costeiras relacionadas a portos. Isso a oceanografia ligada às atividades portuárias, ela atualmente ela coexiste num limbo no país. Então, eu acho que agora nós vamos ter realmente um diferencial que vai contribuir muito para o desenvolvimento. Então, eu vou falar para vocês a respeito da gestão portuária, sustentabilidade ambiental e social. Vamos ver. Isso vai... ok. Por favor, a moderadora, você controla o tempo, porque o professor fala muito. Então, um sumário da apresentação, eu vou tentar dar um panorama da situação atual dos portos no Brasil, os problemas e os avanços, falar um pouquinho do papel da Secretaria Especial de Portos, da Presidência da República, nesse contexto, através dos planos de aceleração do crescimento e do Programa Nacional de Dragagem. Falar um pouquinho da legislação ambiental associada aos portos, algumas questões da gestão ambiental, um projeto de pesquisa, que é o projeto Transáqua, que aborda esses assuntos e que é conduzido pela FURG em parceria com outras universidades no país, e fazer algumas considerações finais para contribuir para a discussão do evento. Então, a situação dos portos no Brasil. Eu gosto muito de citar, utilizar essa frase, porque ela resume a importância dos portos no contexto da economia e do desenvolvimento nacional. Então, com uma costa de 8,5 mil quilômetros navegáveis, o Brasil possui um setor portuário que movimenta anualmente cerca de 700 milhões de toneladas de diversas mercadorias e responde sozinho por mais de 90% das exportações do país. Então, é realmente incontestável a importância do setor portuário. Historicamente, o setor portuário no Brasil ele enfrentou e continua enfrentando sérios problemas. Eu vou tentar listar alguns deles. Então, a gestão dos condomínios portuários ela é pública, mas a operação desses portos é privada. Então, isso dificulta muito o desenvolvimento das atividades. Na gestão do condomínio, as regras são da administração pública. E, para fiscalizar o cumprimento dessas regras, as autoridades portuárias, que são públicas, elas estão submetidas a diversos órgãos. É a Secretaria Especial de Portos, a CGU, a AGU, o Conselho da Autoridade Portuária, o Ministério Público Estadual, Federal. É um caos, É muita gente para ingerir sobre o mesmo tema. Então, isso torna difícil a integração de políticas e a execução dessas políticas e prejudica muito a agilidade no processo. Historicamente, essa tomada de decisão ela é lenta e burocratizada e, até muito recentemente, as obras de infraestrutura eram feitas com recursos públicos escassos, num processo altamente burocratizado e com baixa eficiência de contratação. Isso mudou um pouco atualmente, eu vou falar na sequência. Um outro problema bastante sério é que o quadro de pessoal dessas autoridades portuárias ele é bastante envelhecido. Os ganhos estão abaixo do mercado, não existem planos de carreira e prepondera um sindicalismo atrasado. Mas, como nem tudo são problemas, nós recentemente tivemos avanços muito significativos no setor portuário no Brasil. Então, a própria criação da Secretaria Especial de Portos da Presidência da República teve uma grande importância porque é um órgão central de coordenação dessas políticas portuárias no país. Atualmente, os gestores
né, que ocupam os principais cargos nesse setor, eles são escolhidos por meritocracia, embora ainda existam, né, grandes pressões políticas para indicações desses cargos. A remuneração de mercado para os diretores das autoridades portuárias também facilita a contratação de profissionais mais qualificados para esses cargos. E, sem dúvida, né, o retorno do investimento em infraestrutura portuária, através do Programa Nacional de Dragagem e o Programa de Aceleração do Crescimento, foi um marco, né, na história do setor portuário no Brasil. Também vem sendo realizado atualmente, foi retomado, né, o planejamento estratégico das atividades portuárias no país, através do Plano Nacional de Logística Portuária. E, além disso, está sendo feito o uso de tecnologia da informação para a desburocratização das operações portuárias, que é o que se chama de Porto Sem Papel. Então, qual é o papel da CEP, né, da Presidência da República? É esse aqui? Então, ela é responsável pela formulação de políticas e execução de medidas, programas e projetos de apoio ao desenvolvimento da infraestrutura dos portos marítimos. E ainda compete à CEP a participação no planejamento estratégico e a aprovação dos planos de outorga. Tudo isso visando assegurar a segurança e eficiência no transporte de cargas e passageiros. Então, atualmente a CEP tem sob sua gestão 35 portos marítimos, onde 18 são administrados pelas companhias docas, 16 estão delegados a governos estaduais e municipais e um, que é o DIPECEM, é uma economia mista, é uma empresa de economia mista. Então, qual foi o objetivo principal do governo federal ao propor os programas de aceleração do crescimento, né, que é o PAC 1 e o PAC 2? Então, foi aumentar a competitividade e o dinamismo das operações portuárias no país, reduzir custos de transporte aquaviário e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento do país. A proposta do governo, né, foi, através da Secretaria Especial de Portos, investir 1,6 bilhões no Programa Nacional de Dragagem, no PAC 1, que se desenvolveu entre 2007 e 2010, 1,8 bilhões em infraestrutura portuária e 50 milhões em ações de inteligência logística. Já no PAC 2, que teve início em 2011 e vai até 2014, 1,5 bilhão para o Programa Nacional de Dragagem, 2,8 bilhões em infraestrutura e 350 milhões em logística, inteligência logística. Então, é muito dinheiro, né? Então, isso realmente está revertendo numa série de melhorias na estrutura portuária do Brasil. Então, eu tentei colocar aqui esse mapa, né, que mostra a distribuição espacial do uso desse recurso. Esse é do PAC 1, certo? Então, aqui são apresentados as obras nos quadrados e os estudos e projetos nesses mais arredondados. E, então, vocês podem ver que cobre realmente uma ampla gama de portos ao longo do país. No PAC 2, né, vocês podem ver em vermelho as obras que são do PAC 1, em azul as obras do PAC 2 e em roxo as obras do PAC 1 que foram concluídas após o prazo, após 2010, certo? E eu fiz um destaque aqui para esse investimento em inteligência logística, que é fundamental, né, para a evolução dessas atividades, que é o Porto Sem Papel, o Plano Nacional de Logística Portuária, que eu já havia comentado, a implantação do VTMS, que é um sistema de controle das operações portuárias, né, tanto de carga, controle de carga, quanto o investimento na instalação de boias que estejam equipadas com sensores oceanográficos e que façam medidas de parâmetros oceanográficos continuamente ao longo do tempo. Falando um pouquinho do Programa Nacional de Dragagem, o objetivo do governo federal com esse programa foi desassorear os portos brasileiros. Por quê?
Porque existe uma pressão do comércio internacional que utiliza navios cada vez maiores, que são os navios Panamax, pós-Panamax, e esses navios eles necessitam de calados cada vez maiores para operar nos portos. Se o porto não oferece essa estrutura, o navio tem que fazer a sua jornada com menos carga. E isso faz com que o custo desse transporte seja mais elevado. Então, a proposta do governo federal foi essa. No Programa Nacional de Dragagem 1, que foi entre 2009 e 2013, foi dragado um volume de 73 milhões de metros cúbicos nos portos brasileiros. E ocorreu um aumento médio de 26% na profundidade dos canais de acesso aos portos. Porém, houveram diversos problemas na homologação dessas obras junto à Marinha do Brasil. Por quê? A obra, após concluída, ela tem que ser liberada para o uso através dessa homologação feita pela Marinha. E, em algumas situações, aconteceu que a obra foi entregue como pronta e, efetivamente, não estava pronta. Então, ocorreu um erro ao longo do processo de fiscalização dessa obra, certo? E obviamente, muito do recurso, ou uma parte do recurso que foi investido, não reverteu no que deveria ter revertido, que seria um aumento significativo do calado. Então, no Programa Nacional de Dragagem 2, o governo federal aprendeu bem a lição, né? E estabeleceu, nas regras de funcionamento do programa, o pagamento do serviço à empresa executora somente após a homologação da obra. Ou seja, eles vão ter o interesse de fazer o serviço bem feito, certo? Então, nesse Programa Nacional de Dragagem 2, estão se considerando a dragagem por resultado dos acessos aos portos públicos, ou seja, não por volume dragado, mas é estabelecido na licitação que determinado porto tem que ficar a tal profundidade, independente do volume de sedimento que vai ser removido. Além disso, são considerados aprofundamento, alargamento ou expansão de áreas portuárias, serviços de sinalização e balizamento, serviços de monitoramento ambiental e manutenção das condições de navegação e segurança. Então, aqui só para dar uma ideia dos investimentos e a distribuição desse recurso nos portos do país, nós temos na tabela, em A, marcado os portos onde foram feitas obras de aprofundamento, e com M, onde foram feitas obras de manutenção. E aqui esse quadro mostra a distribuição dos recursos. Então, no Plano Nacional de Dragagem 1, foi 1,6 bilhões em aprofundamento e 120 milhões na manutenção por 2 anos de 3 portos. No Programa Nacional 2, foram 900 milhões em aprofundamento e 3,8 bilhões por um período de até 10 anos em 11 portos para a manutenção dos seus calados. No caso do Porto de Rio Grande, né, só para exemplificar, foi feito um prolongamento. Aqui nós estamos olhando do continente para o mar, certo? Aqui está todo o canal de acesso ao porto. Foi feito um prolongamento dos moles da barra, né, e foi feito um aprofundamento progressivo desse canal de acesso. Desculpa. Onde na entrada são 18 metros, ao longo do superporto 16 metros, e essa parte aqui do Porto Novo, chamado Porto Novo, deverá ser para 14 metros, mas essa parte ainda não foi concluída. Então, falar um pouquinho da legislação ambiental relacionada a portos. Então, essa legislação ela iniciou em 91, através da Lei 6938, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente e define que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos de gestão ambiental, que é o nosso foco aqui. Já em 97, a CONAMA 237 estabelece
a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de degradação do meio dependerá de um estudo de impacto ambiental prévio, certo? Esse órgão competente, que é o IBAMA, vai analisar se esse empreendimento ele é potencialmente causador de degradação do meio ambiente e vai definir os estudos ambientais que devem ser feitos no processo de licenciamento. Então, o Porto do Rio Grande foi o primeiro no país a obter esse licenciamento ambiental com o auxílio da universidade, da FURG, que fez esse estudo de impacto ambiental. O maior problema que eu vejo nesse processo é que